Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, lhe agradecemos por essa oportunidade, Pai. Nosso ambiente de trabalho, estamos tendo essa oportunidade, Pai, de ouvir Sua palavra, de render louvores ao Senhor. Que o Senhor use esse ministro da palavra, Pai, para que toque no nosso coração através da palavra do Senhor. Use, Pai, como ferramenta nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Quem está presente, nosso Major Orne, o homem de Deus, está presente, tem nos apoiado, dando todo o suporte para realizar nosso culto aqui, tá? Amém. Fique à vontade, pastor. Você pode se assentar. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Obviamente, você pode se assentar, você que tem um lugar para sentar, né? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E eu quero compartilhar. Tem os lugares ainda aqui, ó. Se tu quiser sentar aí. Tem mais um lugar aqui do lado. Tem aqui, ó. Esse aqui do lado do dente de outro está ungido. Quem sentar aqui vai ser abençoado. Amém. Posso ser uma pessoa 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, compartilhando da palavra do Senhor. Eu quero ser breve na minha palavra aqui. Eu sei que a gente tem o horário do rancho, que é um horário esperado e aguardado com muita ansiedade por todos nós, então não quero atrapalhar essa oportunidade. Mas queria dividir, compartilhar com você um texto, que é um texto não tão conhecido da Escritura, né? Mas que traz algumas verdades muito importantes. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 38. Se você tiver com a sua Bíblia e puder abrir, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 38. Se você está com o seu celular, também você pode abrir o texto bíblico aí. Como eu disse, esse é um texto que não é tão conhecido, mas que nos revela o itinerário, o caminho que vai do pecado até a graça. Eu queria compartilhar com você hoje, de maneira rápida, as 5 estações desse caminho, a partir desse texto de Gênesis capítulo 38. Não sei se você conhece a história de Judá e Tamar. A gente não vai ler o texto inteiro, é um capítulo um pouco grande. A gente vai ler o capítulo 1, o versículo 1 e o 2, e depois nós vamos ler os versículos do 13 em diante. É uma história sui generis, né? Uma história que você não encontra em outro lugar na Escritura, uma história estranha, mas que revela uma verdade da parte de Deus para nós. Eu queria compartilhar isso com você. Está lá em Gênesis capítulo 38. Vamos ler primeiro os 2 primeiros versículos para a gente entender como é que essa história começa. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Bem, vamos pular um pouquinho aí. O que vai acontecer, o texto vai narrar que Judá vai ter filhos. O seu filho mais velho toma uma mulher chamada Tamar, só que o filho mais velho morre, depois o outro filho morre, depois o outro. Aí o Judá fala: peraí, todo filho que casa com essa mulher morre, né? Então vamos continuar o texto a partir do verso 12. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timna com seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá, que era o filho mais novo de Judá, já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para se deitar comigo? Ele disse: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia, até que o mande? E disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo, com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu, tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou, e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim?
Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela esse cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. E disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Cara de pau, hein? Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o senhor reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho, amarrou o pulso do menino, dizendo: esse saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair? E deu-lhe o nome de Pérez. E depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Que o Senhor nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Nessa hora você responde amém. Que o Senhor nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Aí você vai dizer: pastor, que texto louco é esse que o senhor leu? Talvez na escritura inteira existam poucos textos tão sórdidos como esse. Você reparou o que aconteceu? Não sei se você estava prestando atenção na leitura. Judá teve um filho, Tamar se casou com ele. Esse filho morreu porque pecou diante de Deus. Depois você lê o texto bíblico, você vai ver o que aconteceu. Era um costume na época que quando morria o marido, o irmão desse marido deveria tomar a esposa como resgate, como resgatador. Então o irmão foi lá e não cumpriu o seu papel. Deus foi lá e matou ele também. Veio outro irmão, Deus foi lá e matou ele também. Tinha um irmão mais novo chamado Selá, e Judá falou: olha, vai que esse camarada tenta ficar com a minha nora e morre também. Eu vou esconder ele aqui. Devolveu Tamar para o seu pai. Era uma grande humilhação na sua época. Tamar, ao perceber que Judá não daria o seu filho mais novo para se casar com ela, falou: vou tramar contra o meu sogro. E fez isso que a gente acabou de ler. Colocou uma roupa de prostituta, se colocou na beira do caminho. Judá olhou, Judá que era, veja bem, Judá que era filho de Jacó, era filho de Isaac, filho de Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Judá olhou aquela prostituta, que ele achou que era uma prostituta no meio do caminho, não pensou 2 vezes, falou: quero dormir com você. Ela falou: o que você vai me dar? Um cabrito. Cadê o cabrito? Não está aqui? Então me dá alguma coisa como garantia. O que você quer como garantia? Seu selo, seu bordão e seu cajado. Era a carteira de identidade de um homem daquela época, o selo. Olha a cabeça do Judá. Guarda isso aí, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Como é que o pecado faz a gente fazer coisas estúpidas, tá? Me dá a sua identidade como garantia. Seu selo, seu bordão e seu cajado. Está aqui, ó. Quando ele foi lá buscar o cabritinho, cadê Tamar? Tinha fugido. Você falou: vamos sair daqui, porque daqui a pouco a gente vai virar piada aqui, né? Quando o pessoal descobrir essa história. 3 meses depois, quem é que aparece grávida? A nora de Judá. Olha a cara de pau de Judá. Manda trazer essa mulher aqui. Vamos matar, vamos queimar essa mulher. Ela poderia denunciar o Judá na frente de todo mundo, mas o que ela fez? Manda esse recadinho para ele lá. Quando ele abre, fala: ó, eu estou grávida do dono disso aqui. O que está ali? A identidade do camarada, o selo, o bordão e o cajado. Ele falou: você foi mais justa que eu. Realmente eu estava te enganando, não ia dar o meu filho para você. Eu cometi pecado, eu nunca mais vou fazer isso, me perdoe. Esse texto, por mais que seja um texto duro de ler, uma história sórdida de pecado, como eu disse para você, ele revela um itinerário que vai do pecado até a graça. São 5 estações, eu não vou me estender, eu vou só dividir com você essas estações aqui. A primeira estação desse caminho é a brecha. Essa é a primeira estação. Guarda aí no seu coração. A gente nunca começa pecando de uma vez. A gente começa abrindo brecha na nossa caminhada para tropeçar e cair no erro. Você sabe qual foi a brecha que Judá abriu? É o que nos registra o versículo 1 e 2, por isso que eu fiz questão de ler com você. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira.
Você sabe o que Judá está fazendo? Está abandonando a família da aliança, está abandonando a família da promessa, está abandonando as promessas que Deus fez, de que daria uma terra para os filhos de Jacó, de que aquela terra seria a terra em que eles se estabeleceriam, de que Deus faria com que a família deles se tornasse uma grande família. Judá abandonou as promessas de Deus e foi viver com os cananeus, foi viver com a Adulamita, foi viver com um povo que tinha valores completamente diferentes dos dele. Até esse momento, Judá não tinha pecado, mas ele abriu uma brecha para que lá na frente ele pudesse pecar. Meu irmão, guarda isso no seu coração. Evite situações que lhe exponham ao pecado. A gente tem mania de achar que é forte demais. Não, não vou pecar. Não, não vou errar. Não, não vou fazer nada de errado. E daqui a pouco a gente está tropeçando, e está caindo, e está errando, porque nós abrimos brecha na nossa vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Amém. A gente abre brecha na nossa vida. A gente começa a viver com pessoas que não têm os mesmos valores que a gente tem. A gente começa a ir para os mesmos lugares que essas pessoas vão. A gente começa daqui a pouco a fazer as mesmas coisas que essas pessoas estão fazendo. Assim como Judá, que deixou a família da aliança e foi viver junto com os cananeus. Cuidado, porque você pode estar abrindo uma brecha para o inimigo na sua vida. Eu lembro de uma situação que eu nunca esqueci. O pastor Romualdão, um seminarista que trabalhava comigo, e ele foi dar um testemunho. Ele trabalhava com os adolescentes e com os jovens. Ele falou: olha, é o seguinte, eu vou explicar como é que é esse negócio. Olha, escuta essa aqui, Rodrigo. Diz que tinha uma banca de jornal perto da casa dele, no caminho que ele fazia, com todo respeito à moça que está aqui entre nós, tá? No caminho que ele fazia até o seminário. E antigamente, eu tenho uma certa idade, mas antigamente, hoje em dia as revistas pornográficas, elas não ficam mais expostas elas ficam lá dentro da banca, não é isso? Cuidado, pessoal, dizendo que é isso, aí que anda vendo essa revista, né? Mas enfim, aí as revistas ficavam expostas do lado de fora da banca, era coisa terrível, né? Com aquelas mulheres lá, aquele negócio todo. E esse menino se chama Sandro, né? Esse menino, ele falava assim: todo dia eu saía para ir para o seminário, o que eu via logo na minha frente quando eu saía de casa? Aquela mulher pelada. Ele falava: Senhor amado, tenha misericórdia de mim, eu estou pecando, né? Ele falou: o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer outro caminho, né? Ao invés de eu passar por ali em frente à banca, eu dava a volta, fazia um caminho maior e ia lá pelo outro lado. Alguém dizia: esse homem é louco. Esse homem é louco? Não, ele não está dando brecha para o pecado entrar na vida dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, não tem problema eu ficar aqui com a minha namorada aqui, sozinho. Vamos lá, pergunta que eu preciso fazer aqui, né? Quem tem namorada aqui, levanta a mão, por favor. Quem tem namorada ou é casado, tá? Levanta a mão aí, por favor. Obrigado. Pode baixar. Quem não tem namorada, levanta a mão aí. Quem não tem, pode baixar. Meu irmão, vou fazer uma oração de poder hoje para fazer um milagre na sua vida. Só um milagre, viu? Só um milagre. Só um milagre, irmão. Mas Deus faz milagre. Até o pastor Romualdo conseguiu casar. Olha a lata do irmão. Deus faz milagre na sua vida. Você não viu minha filha, como é que ela é linda. Aí que você vê que Deus faz milagre mesmo. Um sujeito como eu, Valdelino, tem uma filha bonita assim, só a graça do Senhor. Mas enfim, não tem problema eu ficar ali com a minha namorada sozinha. Não tem problema eu ficar ali com a minha namorada onde ninguém está. Eu sei, meu irmão, mas cuidado para você não dar brecha para o pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? O itinerário começa com a brecha. Quando a gente se coloca numa situação que abre portas para que o pecado entre na nossa vida, tudo começa com a brecha, com a abertura que nós damos. A segunda estação do itinerário é a tentação. A gente dá uma brecha e o que o diabo vem? O diabo faz? O diabo coloca uma situação na nossa frente para a gente cair. Diz o verso 15 e o verso 16: vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho. O que o diabo fez? O diabo colocou uma tentação no caminho de Judá. Ele deu brecha. Começou a conviver com gente que pensava de forma diferente dele. E aí o diabo foi e colocou uma tentação. A tentação é algo aparentemente normal. O que tem a ver uma mulher ali no meio do caminho? O que tem a ver? Mesmo que fosse uma prostituta, qual é o problema? Eu passo por ali, a prostituta ali, nada vai acontecer comigo, não é assim? A tentação aparentemente é algo normal, mas ela atinge a cada um individualmente.
Pode ser que você não tenha nenhum problema na área sexual e você passaria por ali sem problema nenhum, ia se manter firme. Mas aí de repente você ia ver alguém que deixou cair dinheiro do bolso ali, ó, e você tem um problema na área financeira e o diabo ia armar aquela tentação para você. Cada um de nós sabe qual é a área em que nós somos mais fracos. Cada um de nós, o diabo faz isso. Ele coloca uma situação de tentação ali onde é a nossa fraqueza. Meu querido, se você abrir a brecha, o inimigo vai colocar a tentação para você cair. Judá abriu a brecha quando abandonou a família da aliança e foi viver entre os cananeus. O inimigo colocou a tentação. Uma mulher vestida de prostituta, que na cabeça dele era uma prostituta na beira do caminho. E o que Judá fez? Filho de Jacó, servo de Deus, que conhecia a verdade do Senhor, o que ele fez? Caiu igual um idiota. Caiu igual um idiota. Essa é a terceira estação do itinerário, o pecado. Começa com a brecha, passa pela tentação e chega ao pecado. Verso 16. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te. Judá abriu uma brecha para o mal, entrou em uma situação de tentação e caiu no pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Amém. Cuidado com as brechas que você abre na sua vida. E de repente você pensa e fala: não, eu sou um camarada inteligente, eu nunca vou fazer essas bobagens na minha vida. Meu irmão, o pecado nos leva a fazer coisas estúpidas. O pecado cega os nossos olhos. Quantas vezes eu compartilhar isso com você, olho para trás e vejo os erros que eu cometi e me pergunto onde eu estava com a minha cabeça quando eu fiz aquilo. Porque o pecado cega a gente. Você imagina, Judá, um homem vivido, um homem com história de vida, cai na besteira de deixar a identidade dele com a prostituta para depois sair e buscar o cabrito. Você consegue imaginar que atitude idiota? Sabe por quê? Porque o pecado cega os nossos olhos. E de repente você lê um texto como esse, você fala assim: pô, esse Judá é muito burro, pelo amor de Deus, né? Como é que ele faz um negócio desse? E você pode estar cometendo a mesma burrice, as mesmas atitudes idiotas. Vou dar um exemplo. A gente sabe que a droga faz mal para a gente. Ninguém é desinformado nesse mundo hoje. Todo mundo no Brasil sabe o problema que a droga traz. Todo mundo no Brasil sabe o problema que a bebida pode trazer. Todo mundo no Brasil sabe os problemas que o sexo desregrado pode trazer. E ainda assim, todo dia tem gente viciada em droga. Todo dia tem gente perdendo a sua vida por causa dessas questões. Todo dia tem gente adquirindo uma doença venérea por causa do sexo desregrado. Sabe por quê? Porque o pecado cega os nossos olhos e nos faz fazer coisas estúpidas. E ele nos cega da seguinte forma: ele nos impede de ver as coisas mais importantes da nossa vida. Para aqueles que são casados ali, quantas vezes você passa por problemas no seu casamento, você passa por lutas na sua relação, e aí de repente, de uma hora para outra, aparece uma menina amiga que quer ser sua amiga, que não, eu quero você. A sua mulher não te valoriza. E vice-versa, né? A mulher ali que está vivendo uma luta no seu casamento, de repente aparece um homem, um amigo, não, o seu marido não te valoriza. Sabe o que é isso, meu irmão? Tentação, o diabo lançando um laço aí para você cair. E aí você fica cego para as coisas que são mais importantes, que é o seu casamento, a sua família, e daqui a pouco você está fazendo uma coisa estúpida, jogando tudo para o lado por conta dessa tentação. Não dê brecha, não caia em tentação, não cometa pecado. Mas se a gente terminasse o texto aqui, de repente você ia dizer: poxa, pastor, que coisa mais triste. Um texto que acaba com um homem que dormiu com a sua própria nora, achando que era uma prostituta. Olha que coisa terrível. De repente você vai dizer: pastor, mas será que aqui o texto termina? Não, porque eu disse que é o itinerário que leva do pecado à graça. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. A quarta estação desse itinerário é arrependimento, porque não há perdão sem arrependimento. No verso 26 diz: reconheceu o Judá, quando ele viu a identidade, o selo, o bordão e o cajado, reconheceu o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Sabe o que a gente está vendo aqui? O arrependimento de Judá. Ele viu o erro que cometeu, ele reconheceu o que aconteceu. Você sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabe o que Judá podia ter feito? Tamar não revelou para todo mundo o que aconteceu. Ele mandou para ela, ela mandou para ele. Ó, tá aqui, ó. Tamar foi mais justa que Judá, não expôs Judá. Falou aqui, ó quem é o pai dos meus filhos. Sabe o que Judá podia ter feito?
mandado matar Tamar, ninguém ia saber de nada. E ainda que ela falasse para alguém, se vocês vão acreditar nessa louca, vocês acham que eu ia ser capaz de fazer isso? Foi assim que Judá fez? Judá se arrependeu, admitiu o erro que cometeu e nunca mais foi o mesmo. Se você continuar lendo o livro de Gênesis, capítulo 43 e 44, você vai ver que Judá voltou a morar com a sua família, voltou a morar com o seu pai, com a família da aliança, e Judá lá na frente vai ser aquele que vai dispor a entregar a sua própria vida por causa do seu irmão Benjamim. Judá mudou a vida dele nesse momento. Judá se arrependeu. Meu querido, eu não sei qual é a sua história hoje, aqui agora eu quero personalizar e trazer para você. Eu não sei se você já deu brecha e já caiu na tentação e hoje está pagando o preço por ter cometido um erro. Eu não sei se esse é o seu caso. Mas se esse é o seu caso, eu quero lhe dizer que qualquer mudança passa pelo arrependimento. Hoje é tempo de você dizer para Deus: Deus, perdoa o meu pecado, Senhor, eu me arrependo, eu reconheço o erro que eu cometi e eu nunca mais quero continuar nessa história. Diga isso hoje para o Senhor em nome de Jesus. Deus, eu cometi uma besteira, eu abri brecha, o diabo colocou uma tentação, eu caí feito um patinho ali, porque o pecado fez isso comigo, me cegou, eu agi com estupidez. Mas eu quero confessar diante do Senhor o meu pecado e não quero mais cometer os mesmos erros. Eu me arrependo, porque arrependimento passa pela confissão e pela mudança de vida. Nunca mais a possuiu, diz o texto falando de Judá. Mudou a vida dele naquele momento. Quem sabe hoje não seja a oportunidade que Deus está te dando para você mudar de vida também, mudar os seus comportamentos, mudar os seus padrões, ser um novo homem, uma nova mulher, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Falei que eram 5 estações, brecha, tentação, pecado, arrependimento. Eu quero terminar minha conversa com você hoje falando da última estação, que é a graça. Você sabe, o capítulo 38, ele é interessante, porque assim, que não tem nada a ver com a história. Não sei quem já leu o livro de Gênesis. Capítulo 37 começa a contar a história de José. Do 39 e seguinte continua contando a história de José. O capítulo 38 está aí no meio, tem nada a ver com a história. Quando você olha para a vida de José, olha aqui, não tem um pecado de José narrado na Bíblia. Um pecado. Você conhece José do Egito? Não tem um pecado. Agora Judá, vou te falar. Olha, a gente acabou de ver, um capítulo só já bastou para contar quem é o sujeito, né? Aí se você fosse Deus, olha aqui para mim, estou encerrando, viu? Se você fosse Deus e tivesse que escolher alguém para ser o antepassado de Jesus, se você fosse Deus e tivesse que escolher alguém para ser aquele que seria o tataravô de Jesus, quem você ia escolher? José, o santo, ou Judá, o pecador? Quem? Eu ia escolher o José. Pelo amor de Deus, vai ser tataravô de Jesus? Tem que ser um sujeito santo, né? Sabe quem é que Deus escolheu? Apocalipse capítulo 5, verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é um descendente de Judá. Esse Judá pecador, esse Judá que abandonou a sua terra, esse Judá que cometeu um pecado terrível, mas a graça de Deus o alcançou e mudou a história da sua vida. Amém, Jesus. Aleluia. Esse Judá. E o que você pode falar de Tamar, essa pecadora, essa mulher que decidiu entregar o seu corpo para aquele homem, para o seu próprio sogro? O texto bíblico diz, Mateus capítulo 1, versos de 1 a 13 e 16, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Tamar, essa pecadora, se tornou uma antecedente de Jesus Cristo. A graça do Senhor entrou na história dessa mulher e mudou a vida dessa mulher. Meu irmão, não importa qual é o tamanho do seu pecado, não importa qual é o erro que você cometeu, a graça do Senhor pode invadir a sua vida e mudar a sua vida e a sua história também. Amém, Jesus. E de repente você está olhando, pastor, que você não sabe o buraco que eu me meti. É que você não sabe o tamanho do problema que eu estou vivendo, por isso você está falando isso. Meu irmão, não tem problema maior do que esse que o Judá viveu. Você pode escrever isso. Não tem problema maior do que esse onde a Tamar se colocou. E olha o que aconteceu, o nome de Judá e o nome de Tamar aparecem como os antecedentes de Jesus Cristo. A graça invadiu a vida deles e os levou a Jesus. E a graça de Deus está disponível para você hoje também, meu irmão. Amém, Jesus.
essa graça que invade o coração, que transforma, que muda. A graça está disponível para você hoje. Eu não sei qual fase desse itinerário você está, desse caminho. Está lá, uma mulher no meio do caminho de Timna, né? Judá não fazia ideia quem era ela. Aquele caminho poderia ser só o caminho que leva ao pecado, mas pela graça de Deus se tornou o caminho que leva até a misericórdia do Senhor, até a graça. Amém. Eu não sei qual é a sua estação no itinerário hoje. Eu não sei se você está abrindo brecha para o pecado. Eu não sei se você está vivendo uma luta contra uma tentação. Eu não sei nem se você já caiu do pecado. Porque eu sei que seja qual for a sua situação, hoje a graça do Senhor está disponível para você. E Ele pode mudar a história da sua vida. Judá, aquele pecador, veio a se tornar um antecedente de Jesus Cristo. Veio a se tornar um antepassado de Jesus Cristo. Amém. E Jesus Cristo foi chamado leão da tribo de Judá. Não importa o tamanho do seu pecado, Deus pode fazer uma grande história na sua vida mesmo. Te dar um grande futuro. Então eu quero orar com você. Feche seus olhos aí onde você está. E qual que é a sua luta hoje? Qual é a sua questão hoje? Qual é a sua batalha espiritual hoje? O que está te impedindo de ter uma caminhada de santidade? Eu quero orar com você. Pedir a Deus que te liberte. Pedir a Deus que te faça um novo homem, uma nova pessoa para a honra e para a glória do Senhor. Pedir a Deus que a graça dele te alcance também. Quero orar com você. Meu irmão, se você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu reconheço que sou pecador e preciso da graça de Jesus para ser mudado, levante a sua mão aí onde você está, porque eu quero orar com você. Amém? Amém. Pode baixar. Amém. Eu estou numa luta, eu preciso viver uma vida santa, eu preciso viver uma vida correta, mas eu sou pecador e só a graça de Jesus, que mudou a vida de Judá, que mudou a vida de Tamar, pode mudar a minha vida também. Se você quer dizer isso, levante a sua mão aí, meu irmão, quero orar com você. Amém. Vamos ficar de pé todo mundo? A graça do Senhor pode fazer essa obra na sua vida. Feche seus olhos. Eu vou pedir a você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu quero